Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. O vídeo de hoje é sobre as minhas suculentas mais fáceis para cultivar e as mais difíceis para cultivar. Cada cultivo é uma coisa, né? Então, assim, não significa que o que eu disser aqui serve para você que está ouvindo aí. Mas eu tô fazendo esse vídeo a pedido de uma inscrita aqui do canal. Ela tá com dificuldade em algumas plantas, né? E ela pediu que eu falasse, então eu vou ler o documentário dela aqui. Boa tarde, Lídia. Obrigada por atender o meu pedido. Suas suculentas estão lindas aqui no Rio de Janeiro, tá 50 graus. Acabei de ver as minhas e a Madiba não aguentou o calor. Se puder, faz um vídeo com as mais fáceis de cultivar e as mais difíceis. Então vamos lá. Vou começar com as mais fáceis para cultivar. Começando aqui pela Kalanchoe Vive. Essa planta é muito fácil de cultivar. O único trabalho que eu tenho com ela é de podar ela uma vez por ano, porque eu não gosto dela muito alta. Quando ela fica bem caneluda, aí eu podo. Então aqui ela tá no auge da beleza dela, só falta ficar colorida, mas ela tá no tamanho que eu gosto. Então depois ela vai crescer muito mais e aí eu vou precisar podar. Então só esse trabalho que eu tenho com ela. Às vezes ela costuma dar umas cochonilhas de carapaça, mas quando eu fico atenta, elas não proliferam, então já vou lá e já cato no palito, então já a planta já fica livre de praga. Não é uma planta que eu tenho muito gastos com ela e nem muito trabalho com ela. A segunda aqui são as Graptoverias Fantôme. Tô mostrando para vocês aqui essa da casca, que tem muito tempo que eu tenho. Tenho Fantôme para todos os lugares. As Fantomes, elas não me dão trabalho. Elas estão sempre bonitas. Tenho ela em vários ambientes, elas em vários formatos, como vocês podem ver. E é uma suculenta que é muito fácil para cultivar, embora costuma apodrecer algumas na época de chuva, mas não significa que seja uma planta de difícil cultivo. Chega um ponto que elas não dão conta mesmo de água, né? E suculentas cultivadas ao tempo é assim mesmo. Então, a gente precisa analisar aí o que é uma planta de difícil cultivo e o que é uma planta de fácil cultivo em um ambiente não adequado para ela, que é o que eu vou falar para vocês, cada um aqui. Algumas eu acho que vocês não vão concordar, mas eu vou explicar. Essa aqui é uma apus, é uma planta muito fácil de cultivar, embora não é muito multiplicável aqui comigo, porque eu não retiro folha dela, as folhas são bem durinhas, difícil de tirar, ela não dá caule para podar e fazer muda por caule, mas é bem fácil para cultivar. A outra é a mebina. A mebina é uma planta que forma colônia, então se prolifera também se a gente fazer nada, e é uma planta que não tem dificuldade no cultivo para nada. Essa vermelha roxa que, sei lá, rosa que vocês estão vendo, é a Metal Sky, também da mesma forma, é uma planta muito fácil para cultivar, quase não tem problema no cultivo. A Mona Lisa também, uma gibiflora muito grande, não tenho problema nenhum com ela, a não ser de tombar o caule, mas é porque eu dou vaso inadequado para ela. Toda suculenta que cresce muito, ela precisa ser cultivada em um vaso mais fundo. E como eu estou cultivando ela aqui numa bacia rasa, então ela cresce muito e acaba tombando. A outra planta muito fácil para cultivar é a Afterglow, além de muito bonita. É uma planta que não dá trabalho na chuva, pode cultivar ao tempo, pode cultivar ao sol, pode cultivar só no sol da manhã, que ela vai bem também. Eu cultivo a minha no Sombrite vermelho 50% e ela vai muito bem aqui, fica bem colorida. A única coisa que tem que ter cuidado com ela é não deixar muito tempo sem regar. Aqui no meu caso, né? Eu preciso regar ela sempre, se não estiver chovendo, porque senão ela fica muito murcha e seca muitas folhas. E é só observar, quando ela vê que ela tá com as folhas bem murchinhas, secando, é só regar. Então, é uma planta muito fácil de perceber o que ela está precisando. Então, tomando esses cuidados de regar sempre, fica muito bonita. E para crescer, basta dar um vaso sempre maior. A malna brasileira também é uma planta muito fácil para cultivar. Tá sempre bonita. O único trabalho é que tem que podar ela sempre, pelo menos uma vez por ano,
porque é um problema aí da gibiflora, né, que cresce sempre o calo. Minha Cântia, a gente tá feia porque eu apliquei um fungicida que tirou a pruína dela. Mas pelo menos, né, melhor ficar sem pruína do que ficar com fungo, como tá chovendo muito aqui em Minas, Belo Horizonte. Então eu achei por bem tentar aí um fungicida para prevenir. A elegância também é uma planta muito fácil para cultivar, é uma planta lenta no crescimento, mas é uma planta que prolifera bastante e ela não dá muitos problemas. Embora mela também um pouco na época de chuva, ela não dá tantas pragas. Se cultivada com proteção, sombrite, ela não seca tantas folhas, está sempre com as folhas saudáveis. Outra que de fácil cultivo são essas agavoides, eu vou falar de cada uma delas. Esta aqui vermelhinha é a Frank Reynolds. Não dá trabalho, nunca deu praga aqui, nunca melou na chuva. Esta é a Gilva, também nunca tive problema nenhum com ela. Todas essas mais rosadas aqui que vocês estão vendo é a Frank Reynolds. Esta aqui é uma estrela, também nunca teve problema. Uma planta muito fácil para cultivar. Nunca multipliquei, mas também é uma planta muito fácil para cultivar. Essas de pontinhas aqui vermelha é a Krishma. Não tenho certeza da ID, mas essa foi a ID com que eu adquiri. Então, eu continuo chamando ela de Krishma, mas se ela não for Krishma por identificação, ela vai ser por nome, porque é o nome que eu costumo chamar ela. E é uma planta muito fácil. Essa aqui é uma híbrida de White Prince. É a rubra, muitos conhecem ela como Echeveria rubra. Muito fácil de cultivar essa planta, muito prolífica, muito bonita. E o único probleminha dessa planta é que ela costuma ser atacada por cochonilha, mas ficando atenta aí também não é um problema. Mas não é uma suculenta para quem não tem tempo, porque é uma suculenta que a gente precisa estar olhando, nem que seja umas 2 vezes por semana, fazendo a verificação para não deixar infestar de cochonilhas. Mas fora isso, é uma planta muito fácil para cultivar, não tem problema com água nem com muito sol. Aqui são os filhotinhos dela. Outro problema dela é que se a gente deixasse levar, vai dar só ela no jardim, porque ela é muito prolífica, então a gente não resiste nessas mudinhas de folha dela, porque são muito bonitinhas desde que nasce, bem formadinhas, rosetinha. Então eu acabo fazendo muitas mudas dela por isso. Outra muito fácil para cultivar é a Runione San Carlo. Aqui eu tenho duas Runiones, a Topsy-Turvy e a San Carlos, mas eu acho a San Carlos muito mais fácil para cultivar do que a Topsy-Turvy. A próxima aqui é uma Graptoveria Supreme, essa aqui é a variegata, mas todas as Supremes são suculentas muito fáceis para cultivar. A gente não reparei a sujeira do quintal porque tá chovendo, então é terra, é folha que cai, então não dá para ficar limpando todo dia. Essa daqui é uma Supreme normal, não é variegata. E olha como que ela é linda, gente. Ela lembra muito a Deb, é como se fosse uma Deb mais resistente, assim, nas folhas. Ela não é muito colorida, mas ela não cai folha, assim, com facilidade quanto a Deb. A Deb, se não tiver em sol muito forte, assim, sol pleno, sol várias horas só por dia, ela cai muita folha. E a Supreme não, a Supreme, ela não cai folha quanto a Deb, mas é uma planta muito bonita e ela só não colore tanto também quanto a Deb. Pastiveria Daraco, super fácil para cultivar. Essa aqui foram mudinhas de folha que eu fiz e elas estão lindas. Clenia fungis, muito fácil para cultivar. Tem que tomar cuidado com as cochonilhas, principalmente quando ela está assim com as florais. Ela atrai bastante cochonilha, mas ficando atento, observando, não tem problema. Hortiopsis. Essa aqui é eu chamo de atenuata, mas ela tem outros nomes aí. O pessoal conhece ela como rabo de lagartixa, é o nome popular. É uma planta que eu indico para quem não tem tempo, para quem não tem sol, para quem não quer ter trabalho com suculentas. Mamillaria elongata, essa é a rubra. Muito fácil para cultivar, não dá trabalho nenhum, nunca deu praga aqui e ela multiplica muito rápido. Híbrida de mandala, gente, todas as híbridas de mandalas que eu conheço são plantas muito fáceis para cultivar. Essa aqui que vocês estão vendo aqui primeira é uma híbrida de mandala, eu não sei com qual outra. E essa outra aqui é híbrida de mandala com marrogane.
Ela é uma planta que fica muito colorida no inverno. Agora a gente está com chuva e mesmo assim ela continua colorida. São plantas muito fáceis para cultivar as híbridas de mandala, diferente da mandala, né? A Echeveria querência, muitos cultivadores acham difícil, mas eu acho a planta muito fácil. É uma planta que tem fase, ela tem fases lindas e ela tem fases que não tão boa, né? Às vezes ela está em dormência. É uma planta que cai muitas folhas na fase ruim dela, mas você cultivando ela aí ao sol, regando sempre, e é uma planta que também pega bastante cochonilha. Se você observar, não deixa pegar cochonilha. É uma planta que se torna muito fácil para cultivar. Lembrando que ela nem sempre ela vai estar com uma fase boa, mas é fácil sim de cultivar. Assim como a Deb também, que muitos reclamam, eu acho essa planta muito fácil para cultivar. O meu único problema aqui, às vezes, é o local inadequado para ela. A Deb precisa de bastante sol por dia. E a Deb, ela não. Aqui comigo, né, gente? Tô falando tudo aqui é de acordo com o meu cultivo. Não aguenta ficar na chuva. Essa cuia tá bonita aqui porque eu resguardo da chuva. E então ela tá passando aqui, superando o verão. Mas a Deb, na chuva, ela estraga toda, ela dá rachadura, ela apodrece. Mas não é que a planta seja de difícil cultivo, ela só não está no ambiente adequado. Se você tem bastante sol e coberto, você vai cultivar essa planta muito bem. Vou mostrar aqui para vocês esta bacia. Isso aqui foi no início da chuvarada aqui. Aqui ainda não tinha tido problema nenhum. Vou mostrar duas bacias que eu tenho, esteve sempre bonita, né? Mas eu vou mostrar como ela está hoje. Isso aqui que vocês estão vendo foi no início da chuva, deve ter um mês mais ou menos que eu fiz essa filmagem, justamente porque eu queria mostrar para vocês o que acontece com ela quando chove. Essa aqui é uma outra bacia, é uma que é mais nova, né? Que eu retirei daquela cuia um tempo atrás. Essa aqui ela não pega tanto sol, pode ver que a coloração dela tá até um pouquinho diferente e ela é um pouco mais nova. Então, quando ela vai ficando mais velha, ela vai perdendo a pruína e fica com aquela cor como se fosse frutas maduras. E então aqui ela tá com a pruína e tá bem bonita. E logo em seguida eu mostrarei para vocês as duas bacias como se encontram hoje. Essa aqui, ó, ela não tá tão problemática ainda, né? Pelo fato de ser, talvez pelo fato de ser uma planta mais nova, e aí também não pega, não tá tão gorda as folhas, né? Então ela não teve tanto estrago, não. Agora, aqui eu já tô mostrando para vocês como ela está hoje. Aquela primeira bacia que tava com aquela cor de fruta, olha como que ela está, gente. Tá toda estragada. E sem contar que vocês estão vendo aí o caule dela, né? Porque já perdeu muitas folhas, apodreceram, algumas pipocaram todinha, racharam todinha. Parece um ácaro, mas não é. Como eu já tenho experiência com ela, eu sei que é apenas excesso de água. E aí, assim, é uma fase que passa também, né? Logo chega o outono e aí ela fica maravilhosa, se desenvolve muito rápido. Então, é uma planta muito fácil de cultivar, brota muito pelo caule, pelas folhas, muito fácil para cultivar nesse sentido, porque a gente perde de um lado e ganha de outro. Aqui é aquela bacia que eu tava mostrando mais lilás, olha, tá bem perebenta também, ela floriu, né, também. E aqui tem folha, muitas folhas podres por baixo, que eu vou ter que mexer aqui. Mas assim, ela detona nessa época. Mas é porque a planta é difícil cultivo? Não, ela tá num ambiente inadequado para ela. Ela gosta de ambiente seco e com muito sol. Esta é uma Pretty Pride, é uma planta muito fácil para cultivar. Essa minha nunca teve problema nenhum, nem com chuva. Ela dá fungo, como vocês podem ver nas folhas de baixo tem um pouco de fungo, mas não é nada que estraga a planta. Não é uma planta que é suscetível àquele olho negro. Gente, essa aqui também vocês não vão concordar comigo, mas eu cheguei a essa conclusão. Eu cheguei à conclusão que a Dioniso sim é uma planta fácil cultivo, gente. Essa planta é uma planta para quem não tem tempo. É uma planta que não exige manutenção, é uma planta que não exige tanta rega, é uma planta que não exige tratamento de praga. O único problema dela é não suportar o excesso de água na época de chuva. Então, ela é difícil cultivo? Não, ela está num local inadequado e ela é uma planta de difícil crescimento, é difícil de crescer. Então,
Não que ela seja uma planta de difícil cultivo, ela tem suas características, mas se você tiver um local aí, não, ela não depende de tanto sol para ficar bonita. Se tiver um local coberto na época de chuva, ela vai muito bem. Milky Way, não podia deixar para trás. É uma planta muito fácil para cultivar aqui. É uma planta que multiplica muito, é uma planta que no início eu tive dificuldade por ela despencar as folhas, mas eu percebi que à medida que ela vai ficando adulta, ela não tem mais esse problema de despencar as folhas em época de chuva. Ela não é uma planta que pega muitas cochonilhas aqui, não é uma planta que pega muito fungo. Então, é uma planta, sim, muito fácil para cultivar, além de muito fácil para se multiplicar. Então, vamos para as difíceis. Eu vou começar aqui pela Baron Bold. Essa planta eu estou achando ela muito difícil de cultivar, porque é uma planta que funga muito em todos os tipos de fungos que tem, que vocês conhecem. Ela atrai aqui. E não é por falta de fungicida, não, gente. Eu comprei fungicida específico porque geralmente eu gosto de usar coisas naturais, mas nessas aqui eu experimentei o fungicida sistêmico da Forte e não resolveu nada. Foi mesma coisa de nada. Esta aqui também é a papageno. A papageno, se no sol ela queima, e se colocar comer no sol, igual aqui tá sombra de 50% vermelho, estiola. Então não sei o que fazer com essa planta. A madiba também é uma planta muito lenta. Se você colocar ela no sol forte, ela queima. Não é uma planta fácil de adaptar. Se cultivada na sombra, ela não vai bem, ela funga muito. Se cultivada à meia sombra também não vai bem. E olha essa aqui foi uma que eu ganhei da Clotilde. Eu fiz vídeo aqui com vocês. Olha só, eu coloquei ela no sombrite vermelho e ela queimou. A Virginia Lee também é uma planta que eu não estou tendo facilidade para cultivá-la por questão de fungos. Ela está sempre fungando. Essa planta já cortei ela várias vezes. Essa vermelha aqui é a Mauna espanhola, foi assim que eu adquiri. E é uma planta também que eu nunca consegui ver ela adulta aqui, porque ela tá sempre fungando, tá sempre recomeçando com ela no verão. A carunculata é uma planta que dá trabalho, ela estiola muito. Não que ela estiola, a gente já tá entendendo se ficar com aquela caule grande. E ela funga demais. Então, é uma planta que precisa sempre manutenção. Agora eu tô deixando uma haste floral aqui, né? Eu vou ver se eu faço umas híbridas dela. Mas é uma planta bem difícil aqui para mim. A línguas também, acho difícil. A powder puff também é uma planta que é difícil, gente, porque eu cultivo ao tempo e elas não aguentam tomar chuva. Então, assim, são plantas que eu tenho há bastante tempo aqui e ainda não consegui que se adaptasse aqui à chuva. A argila também é uma planta que eu só consigo cultivar ela no outono e inverno. Nessa época, quando não funga, ela queima, como vocês podem ver, né? Aqui foi água no miolo. Mesmo estando no sombrite, queimou com água no miolo, né? Porque tem chuva e tem sol. Olha como é que tá essa mudinha que eu cortei. Era uma argila bem bonita. Essa daqui é a Money Make variegata também. Nunca... Eu só tenho essa planta bonita no outono. No inverno ela enche de fungoídeo. Ou ela tá queimada ou ela está com fungo. E também já usei fungicida nela, gente, sistêmico, que não resolveu nada. Melaco. Melaco no inverno é fungoídeo e no verão é fungo do olho preto. Tacitus belli é a planta mais difícil cultivo que eu já vi até hoje. Comprei por causa da flor e nunca vi floração. Tem mais de 3 anos que eu tenho essa planta, gente. E ela nunca desenvolve. Black Prince é uma planta também difícil cultivo na questão aí de adaptação com a chuva. Eu nunca consegui adaptar essa planta à chuva, tenho ela há muito tempo e eu nunca consegui, gente. Eu tô sempre com problema na época de chuva. É fungo, é despenca as folhas, então é por esse motivo ela é difícil cultivar para mim. Essa é a pumita, gente. Não vou falar nada dela, não. Só a imagem você já vê. Essa planta estava bonita no inverno e agora olha o que sobrou dela. Esta é uma mandala. A mandala eu tô achando bem difícil também, mas eu tô conseguindo manter viva essas duas aqui porque eu retirei do tempo. Essa aqui também, gente, é muito difícil. É a Laui. Tá feia assim porque eu bati um fungicida. Eu perdi a planta mãe, né, por fungo. A glauca, gente, a glauca eu já tive muitas glaucas, foi muito fácil cultivo para mim e ultimamente eu não consigo mais, eu já até estou desistindo.
A culibra é uma planta também que eu tô achando bem difícil por questão de fungo. Ela nasce uma folha e perde três. Essa aqui é Ocean Blue, é uma planta também que funga muito aqui, então não tá sendo fácil cultivar na época de chuva. Margaret Rippin, Margaret Rippin, coisa assim, é muito difícil. Essa aqui é a Douglas Rhodes também, muito difícil por questão de fungo. E esta Crassula fusca, Crassula capitella fusca, essa planta de fase, ela é mais difícil do que a capitella campfire, porque ela pega muito fungo, gente, e ela mela bastante também. A outra difícil aqui é a Topsidebe, a cupide, é uma planta que eu acho muito difícil para cultivar, porque nada que eu faço dá certo para ela, gente, diferente da Debe, que o problema é só na época de chuva. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada, Tânia, e desculpa aí pela minha voz, eu acho que eu tô ficando gripada, gente, minha voz tá muito ruim, tô sentindo um pouco mal, e então tá muito estranha minha voz, né? Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!